Olá, pessoal! Vamos aí, né? Mais uma aula aí no canal Rô César de matemática fácil, né? A gente vai colocar várias aulas, né? Tentar explicar de um modo fácil, fácil entendimento. Creio que vocês vão gostar bastante e eu gostaria que vocês, gostando, né? Que isso desse, né, continuidade. Então se inscreva no canal, dê continuidade nesse projeto que eu vou fazer desde aulas, né? Mais simples até as mais complexas que vocês possam estar, né? Se ajudando, tendo um entendimento melhor, né, com a matemática e com certeza você vai ter aí uma outra forma, né, de pensar da matemática, né, que você vai gostar bastante, tenho certeza disso, tá? Então vamos, né, vamos na sequência. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de mínimo múltiplo comum. O que é isso? Quando é que a gente usa? Qual a aplicação? É um tema bem simples no modo de pensar, que existe uma forma de fazer, é bem tranquila, só que para muitos aí é um tema bem complexo. Se você não souber, né, você deixa de fazer muita coisa, deixa de fazer o entendimento de muita coisa na matemática ou no dia a dia, tá bom? Vamos lá. Vou mudar aqui para a gente falar um pouquinho e entrar já, né, é, na parte que a gente vai conversar bastante, tá? Vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente está comentando aí um pouquinho aí de, né, vai falar de mínimo múltiplo comum. E para fazer esse entendimento, o que é mínimo múltiplo comum, quando é que a gente usa, como é que funciona, né? Essa parte a gente tem que dar um pouquinho de múltiplo comum, né, pessoal? Até aqui vou mudar aqui para a gente tentar entendimento aqui, ó. Então aqui, ó, essa parte aqui, ó, essa parte eu tenho que estar muito bem, né, é, entendida, que é múltiplo comum. Então, o que é múltiplo comum, né? Então, quando a gente tem, né, dois ou mais números inteiros, né, positivos, né, essa parte aqui que a gente está falando, é possível estar múltiplo desse número. Bom, então aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui para a gente conversar um pouquinho mais, melhor, né? Então, vou até mudar a cor agora para a gente fazer o entendimento. Então, eu tenho aqui, ó, coloquei um exemplo para vocês aqui, né? Eu quero uma listagem, até melhor, vou colocar até um laserzinho aqui, porque é mais fácil do que ficar, né, rabiscando aqui, né? Então, olha só, eu quero uma listagem aqui, ó, de 10 primeiros múltiplos de número 2, 8 e 10. Então, você pensar bem, né? Ó, eu tenho um 2 aqui, ó, múltiplo de 2. Então, a gente tem que ser um pouquinho de tabuada, né? Essa parte é bem tranquila. Então, múltiplo de 2 de 2 a 2, né? Então, eu tenho, ó, eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante, né? Até infinitamente falando. Depois, no 8, né? É a mesma coisa, pensando, ó, tem um 8, depois eu tenho mais 8, 16, mais 8, 24 e assim por diante, 32, 40, 48 e aqui os 10, né? A gente vai parar no 80. E como nós fizemos aqui para o múltiplo de 2, agora tem múltiplo de 10, né? A gente vai ter aqui, ó, então seria 10, 20, 30 e a gente vai parar tendo 100 porque pediu os 10 primeiros. Então os múltiplos é bem tranquilo com relação a isso, eu acho que isso aí, acho que não vai ter, né, problemas com relação. Caso tenha alguma dúvida, eu vou criar uma aula falando sobre múltiplos, né, só de múltiplos, aí eu ponho aqui para vocês, né, acrescento e a gente conversa um pouco mais. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês aí, né, do MMC, né, que nada mais é que o mínimo múltiplo comum, tá? Então, para determinar o mínimo múltiplo comum, devemos realizar inicialmente uma listagem de múltiplos dos números que a gente, né, tá falando. O primeiro múltiplo que aparecer na listagem dos dois ou mais números em questão vai ser chamado de mínimo múltiplo comum. Bom, Rodrigo, aí está um pouco complicado, né? Está muito teórico e eu não entendi muito bem o que você está falando, né? Então vamos lá, eu coloquei um exemplo aqui para a gente verificar na prática como é que funciona, tá certo? Olha lá, vamos lá, um exemplo está falando o seguinte, olha,
para determinar o mínimo múltiplo comum. Então vamos ver um exemplo agora, né? Para a gente auxiliar melhor aí, né, no entendimento, né? Porque eu falei para a teoria ficou um pouco complicado. Então vamos lá. Para determinar o mínimo múltiplo comum dos números 4 e 8, ó, 4 e 8, vamos listar os múltiplos dos números. Então vamos lá, vamos fazer um entendimento aí. Eu tenho um número, ó, múltiplo de 4, né? Então eu tenho 4, eu tenho 8, eu tenho 12, 16, 20. Bom, qual é o próximo, né? Aí seria 24, né? 28, 32. Mas até quando eu vou, Rodrigo? A gente vai ter que analisar assim de forma. Eu tenho que achar no múltiplo de 8 um número que eles vão coincidir, tanto no múltiplo de 4 quanto de 8. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Múltiplo de 8. Eu tenho 8, eu tenho 16, 24, 32, 40 e assim por diante. Agora, até vou colocar aqui um pincel, tá, pessoal? Para a gente conversar um pouco mais agora na parte da... Até vou colocar aqui uma cor diferente, tá? Marca-texto aqui para a gente pegar um amarelinho, né, pessoal? A gente ficar bem tranquilo com relação... Tá vendo que aqui eu tenho, ó, um 4 e eu tenho um 8 aqui, ó? 8. Tá vendo que esse 8 apareceu aqui também, ó? Ó, apareceu? Tá vendo que ele apareceu nos dois? 8 de cá e aqui? Então isso quer dizer o quê? Que eles coincidiram. Foi o primeiro número que coincidiu dos múltiplos. Com isso, né, eu posso garantir, né, eu posso afirmar que o menor número comum entre eles, múltiplo, é o 8. Por isso que eu falo aqui, ó, é o 8 aqui, ó. Então, ó, a resposta do mínimo múltiplo comum entre 8 e 4 é 8. Tá certo, pessoal? Se você andar um pouquinho mais para frente, já vendo que depois eu tenho o 16? Olha, o 16 aqui, ó. E aqui tem o 16. Seria o outro mínimo. Mas é o primeiro que eu preciso, o menor. Então, mínimo, por isso que a gente fala que é o mínimo, tá? Múltiplo, que está entre eles, né? Comum, tá comum entre eles. Eu acho que isso aí, acho que vocês fez um entendimento legal, né? Bom, mas, Rodrigo, eu não aprendi assim e precisa fazer essa listagem sempre? Não, não precisa sempre. Existe uma outra forma, né, de trabalho que nós trabalhamos aqui da seguinte forma. Então podemos utilizar aqui uma outra forma de decomposição de fatores primos, né? E isso quer dizer o quê? Aí eu falei assim, bom, eu não lembro mais o que é, né, fatores primos ou números primos. Então, números primos são todos os números divisíveis por ele e por 1, tá? Aqui, e o números primos, ele fica aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tá certo? Então, e devemos realizar aqui as divisões sucessivas de números primos. Então, vou pegar um exemplo, tá? Eu quero saber o mínimo múltiplo comum entre 4 e 8, né? O que a gente está vendo aqui, ó, entre 4 e 8, tá certo? Ah, mas eu fiz aqui e eu achei que é 8, tá certo? Então vamos verificar nessa parte então. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o 8, né, aqui, e o 4. E aqui eu vou passar, né, uma reta aqui, né, nessa parte, e aqui eu vou colocar números primos. O primeiro número primo que eu tenho é o 2. Então eu vou pensar aqui, ó, 8 é divisível por 2? É, não é? Se eu pegar 8 e dividir por 2, vai me dar 4. Tá aqui, ó. Depois eu pegar o 4. O 4 dividido por 2 também é. 4 dividido por 2 é 2. Opa, legal. Ficou 4 e 2 aqui. E eu vou continuar com o número com 2 ainda. Porque os 4 e 2 são divididos por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Tá aqui. Legal. Depois eu pego o 2 aqui, dividido por 2 dá 1. Opa, essa parte que chega no 1 eu vou terminar. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, eu vou terminar, terminou. Ficou um 2. Vou continuar com 2 ainda. 2 dividido por 2 dá 1, 1 e 1. Opa, terminei aqui a minha decomposição. O que eu faço aqui, então? Vou pegar 2, né, esses números que eu achei aqui, eu sempre vou colocar em multiplicação. Então, fica 2, né, vezes 2, vezes 2. É o que eu tenho aqui, ó, né, 2 vezes 2 vezes 2, né, pessoal? Então, isso vai me dar um número, vai me dar um 8. É o que eu achei aqui, não é isso? Ó, essa parte aqui, né? Então, é 8.
Ó, legal, essa parte é por decomposição, né, de fatores primos. Agora, nós vamos aqui para uma outra parte, aqui na prática. Só um minutinho que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui a aplicação, não é isso? Aplicação, e onde que a gente aplica isso, né? Eu vou estar usando aqui frações. Então, o mínimo múltiplo comum é utilizado também para realizar operações, né, de adição, subtração de frações. Então, e a gente vai ver na prática como é que a gente faz. Tá vendo aqui, ó? Pessoal, aqui eu tenho aqui, ó, eu tenho uma soma, ó, tem uma soma aqui. Aqui eu tenho uma soma e eu tenho uma soma. Depois a gente poderia fazer também uma com uma subtração, também que não tem tanto problema dessa forma, né? É a mesma forma de resolver. Estão verificando também, pessoal? Vamos verificar aqui, ó. Eu vou colocar aqui um pincel aqui para a gente analisar. Aqui é melhor, ó, essa parte. Ó, vamos analisar aqui, ó. Tá vendo aqui, vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um 3 no denominador e um 5 aqui, e eles são diferentes, não é verdade? São diferentes, não são? Um é 3 e 5. Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Ou eu faço uma listagem dos múltiplos de 3 e depois de 5 e verificar qual que vai coincidir mais, né? O primeiro número que coincide entre os múltiplos, né? Eu posso fazer dessa forma também, né? E o que eu tenho que fazer aqui agora, então? Eu vou pegar, tá vendo que é 2 terços mais 1/5? Tá vendo que eles são diferentes? O 3 e o 5 aqui. Eu tenho que achar um número que eles sejam, né, seja comum entre eles. Então, vamos fazer isso aqui na prática, tá? Como é que eu faço isso? Aqui, ó, vamos analisar aqui, ó, né? Aqui, ó, eu tenho aqui, eu vou colocar até aqui mais na frente, tá? Pra gente verificar. Ó, eu tenho um 2, né? E eu tenho 2 terços mais, né, 1/5. Legal, né, pessoal? Aqui. E esse número também, 3 e 5 são diferentes. E eu tenho que achar um mínimo, né? Eu tenho que achar um número que fala a mesma língua que eles, né? Porque estão falando línguas diferentes. Né? Um é 3, um é 5. Estão me entendendo? Essa parte de língua é uma forma de expressar e vocês fazerem um entendimento melhor. Então, eu vou fazer aqui da forma de decomposição. Eu vou colocar o 3 aqui, ó. O 3 dessa forma aqui, ó. 3 e o 5 de cá, né? E eu vou decompor aqui números primos, né? Então, aqui, ó. Primeiro número 2, número primo, eu acho que nem um 3, nem um 5 é divisível. Depois eu vou colocar o próximo número primo é o 3. 3 dividido por 3 é 1. Aqui é 1. E o 5 não é divisível. Ele continua aqui. Beleza? E agora o próximo número primo é o 5. Aí ficou 1 e 1. Opa, terminei, tá vendo aqui, ó? Ficou 1 e 1, terminei. Então, aqui eu tenho que fazer aqui, ó, vou ficar o 3 vezes o 5. 3 vezes 5 vai me dar o número 15. Opa, legal. Aqui, ó, eu vou colocar o 15 aqui, ó. 15, né? Que é o mínimo. E como é que eu faço essa operação? Né? Nada mais é que eu vou pegar esse 15, eu vou dividir por 3 e multiplicar por 2, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 15 dividido por 3, aí eu tenho que fazer um pouquinho de tabuada, né? 15 dividido por 3 é 5. Opa, 5 vezes 2 vai me dar 10. Então, aqui vai me dar 10 mais. Eu tenho 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui, legal. Agora, eu vou fazer a soma. Ó. Eu tenho 10 mais 3 vai me dar 13, né? 15 avos. Opa, essa aqui é a minha resposta de cá. Ó. 13, 15 avos. Bom, pessoal, aqui eu usei, né, mínimo de comum numa aplicação de soma de, né, frações. Agora, vamos perceber que aqui eu tenho o seguinte, pessoal, olha lá. Aqui eu vou colocar outra cor aqui para a gente visualizar melhor. Tá vendo que aqui eu tenho um 3 e também aqui eu tenho um 3, ó, e eles são iguais, 3 e 3? Nesse caso aqui fica mais fácil. Eu não preciso tirar o mínimo de comum, porque é 3 e 3, o mínimo aqui é o 3, que são, né?
Eles são iguais. Então, nesse caso, como é que eu faço aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar aqui, ó, tá? Vou fazer aqui mais fácil, ó. Quando eu tenho 2, acho que eu vou até, pessoal, eu vou colocar até uma forma aqui, vou mudar de cor, tá? Para facilitar a minha vida, tá certo? Espera aí, um instantinho, a gente vai mudar de cor aqui, eu vou colocar um verde. Vamos lá, eu tenho, ó, 2/3 mais, né, 2/3. Como aqui embaixo, né, eu tenho 3 e 3, então o mínimo aqui vai ser 3. Em cima, eu vou só fazer o quê? A soma, 2 mais 2. Então, 2 mais 2 vai me dar 4/3. Essa é a minha resposta, bem mais tranquilo, né? Principalmente quando o mínimo ou o denominador nas frações, né, são iguais. Então, aqui vai ser 4, né, terços. Bom, já, né, na letra C, ele é um pouquinho diferente, não é verdade, pessoal? Pensa comigo aqui, ó, olha só. Agora, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, deixa eu outra cor aqui agora. Eu tenho aqui, ó, um 3 e eu tenho um 4. Então, eu vou fazer como eu fiz na letra A. Então, vou mudar aqui para a gente fazer juntos, tá, pessoal? Vamos lá. Agora eu vou mudar a cor, eu vou colocar um vermelho, né? Para facilitar a nossa vida aqui. Eu tenho um 2, né? Terços mais, né? 5/4. Legal. Tá vendo que eu tenho 3 e 4? Então, eu vou ter que fazer decomposição aqui, ó. Eu vou colocar o 3 de cá e o 4 aqui. Vou sempre começar com o primo. Vou começar com 2 aqui, porque 4 é dividido por 2. 4 dividido por 2 vai me dar 2. O 3 não é divisível, continua o 3. Vou continuar com 2 ainda, né? Aqui eu tenho 2, 2 dividido por 2 é 1. E aqui o 3 dividido por 2 vai me dar... Não é divisível, então eu fico com 3 aqui. Bom, agora para finalizar o 3, eu vou colocar um 3 de cá. Aí ficou 1 aqui que já estava 1 e aqui ficou 1. Bom, aqui eu finalizei porque, né, parei no 1 e 1. E eu tenho aqui essa parte aqui, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3. Então, eu tenho 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 vai me dar 12. Opa, então o mínimo de comum aqui é 12. Então, eu vou colocar o 12 de cá, ó, bonitinho aqui, ó, da mesma forma. 12, como é que eu faço aqui então? Vou pegar, dividir embaixo e multiplicar em cima. 12 dividido por 3 vai me dar 4. 4 vezes 2 vai me dar 8. Mais, né? 12 dividido por 4, né? 3. 3 vezes 5 vai me dar 15. Opa, legal, né, pessoal? Entenderam aqui? 12 dividido por 3 vai me dar 4. 4 vezes 2, 8. Mais 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 5, 15. 8 mais 15 me dá quanto, pessoal? Olha, então, vai me dar 23, não é isso? 23 dividido por 12. Então, vamos lá. Eu tenho, então, 23 dozeavos. Essa é a resposta que eu tenho aqui. 23 dozeavos, né? Essa é a resposta, né? E agora aqui, pessoal, a gente vai... eu poderia fazer também... Vamos colocar uma outra cor aqui, ó. Eu poderia fazer um de... Só um minutinho aqui, pessoal. Eu poderia aqui, então, fazer da seguinte forma, né? Poderia... vou fazer um de negativo, né? Porque não muda muito, mas eu vou colocar aqui pra gente fazer, tá, pessoal? Aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar a letra D. Vou colocar, ó, meio menos 1/8. Oitavo, né? Então, como é que eu faço isso? Tá vendo que aqui é um 2, aqui é um 8? Bem diferente. Então, eu vou fazer bem aqui em cima para a gente tentar entender melhor, né? Eu tenho meio, né, menos 1/8. Legal. Vou fazer decomposição aqui, eu tenho um 2 aqui e eu tenho um 8. Então, eu vou aqui, números primos, vou com 2 aqui.
2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2, 8 dividido por 2, né? Vai ser 4. Dividido por 2 aqui, eu tenho um 2, porque 4 dividido por 2 é 2, e aqui vai ser 1 ainda. E eu vou continuar ainda com 2, aqui vai ser 1, e aqui vai ser 1. Legal. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que isso aqui vai me dar 8. Legal. Me deu 8, então o mínimo aqui, né, pessoal? Aqui vai ser 8. Então, 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 1 vai me dar 4. Menos 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, aqui ó, eu tenho 4 menos 1 vai me dar 3 oitavos. Está vendo que é a mesma forma de resolver? Só que, em vez de eu somar, eu vou subtrair. Então, a resposta aqui vai ser 3 oitavos. Ok, pessoal? E aqui eu deixo para vocês aqui, né, na próxima, um treino autônomo. Eu coloquei alguns exemplos para vocês fazerem. Ah, olha aqui, Rodrigo, você não fez de 3, né? 3 frações. É a mesma forma, com 3 frações, vou tirar o mínimo da mesma forma. E eu poderia com mais frações, frações sucessivas. Aqui é a mesma forma de resolver. Então, eu gostaria que vocês tentassem. Qualquer dúvida, vocês falam aqui para mim no canal. Eu passo resoluções para vocês e a gente faz passo a passo, caso seja necessário. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos.